Olá, sejam todos bem-vindos ao MKCast, o podcast da MK Solutions. Esse podcast que tem como objetivo trazer conhecimento e principalmente os assuntos da atualidade do mundo dos negócios para contribuir para você, sua carreira e também para sua empresa. E hoje a gente traz aqui nada mais, nada menos do que o nosso CTO, Télcio Cardoso. Ele que é o diretor de tecnologia hoje da MK, é mestre em engenharia de software pela PUC-RS, tem MBA em administração de empresas pela FGV e nada mais, nada menos do que 27 anos de experiência na área de tecnologia e empresas de diversos tamanhos e segmentos. Entre elas, SAP, Gerdau, Atlassian e a própria MK Solutions. Então, Télcio, seja muito bem-vindo ao nosso segundo episódio. E antes da gente falar aqui sobre inovação, queria que tu contasse um pouquinho, da tua trajetória, da tua carreira. Já fiz aqui uma breve apresentação, mas fala um pouquinho pra gente o que te fez decidir e optar pela área de tecnologia. Legal. Bom, 27 anos, eu comecei a trabalhar com tecnologia com 17 anos, mas antes disso já, eu lembro de ter ganhado meu primeiro computador com 15 anos e eu acho que a partir daquele momento o mundo se abriu, Então, a partir do primeiro computador já veio a internet, então assim, a gente começou a ver várias possibilidades de aprendizado, de crescer na carreira, Minha família é bastante humilde, então ali eu comecei a ver um potencial muito grande de crescer, E, enfim, me identifiquei muito com todo esse universo de tecnologia, então acho que a partir dali, eu acho que foi um match total e desde então eu tô na área de tecnologia, E passei por diferentes áreas na tecnologia, Desde o suporte ao usuário até, enfim, desenvolvimento de software, por fim, liderança de equipes de diferentes perfis dentro da tecnologia, De suporte até desenvolvimento de software, por fim, suporte cloud e por aí vai. Perfeito. A gente não vai falar aqui a tua idade, Télcio? Mas são 27 anos, É isso aí, a barba tá branca já há bastante tempo. Nessa área que é uma área bastante relevante para dentro dos negócios, Pelos cálculos que eu fiz aqui, tu começou bem novinho e foi crescendo nessa carreira até se tornar diretor, de tecnologia, que hoje é a tua área ali de atuação dentro da MK. O que tu acredita, assim, navegando por diferentes papéis, Porque como tu mesmo comentou, tu foi suporte, até chegar ao nível de liderança e hoje exercendo uma função bastante executiva dentro da empresa. O que tu acredita que é o papel da inovação dentro de uma companhia? Qual que é o papel quando tu olha, assim, até em diferentes níveis da quais tu já trabalhou, Legal. Eu acho que Mara já ouviu algumas vezes essa frase, E tem uma frase para mim, ela me marcou quando eu vi ela pela primeira vez, que é uma frase do Steve Blank, Steve Blank é um empreendedor em série do Vale do Silício, é uma pessoa bem conhecida aí na área de tecnologia em especial. Um dos pais, vamos dizer assim, do próprio movimento de Lean Startup, E a frase que ele traz, enfim, para a gente refletir a execução ela paga o nosso salário, A inovação ela pagará a nossa aposentadoria. Então eu acho que o nosso desafio como quem, enfim, está numa empresa ou, enfim, empreende, é constantemente garantir que há um equilíbrio entre essas coisas, Eu tenho que estar constantemente executando, para garantir que, enfim, eu vou entregar meus projetos, eu vou entregar soluções para os nossos clientes, mas eu tenho que estar, ao mesmo tempo, olhando para a inovação, Entendendo quais são os problemas que estão acontecendo agora, problemas que eu vou ter ali na frente, enfim, me apaixonar pelos problemas, vamos dizer assim, e buscar dessa forma trazer inovação para dentro da empresa, resolver esses problemas, trazer isso para dentro de casa, transformar isso, enfim, produtos em coisas que no final das contas vão resolver, vão entregar solução para os nossos clientes. Então acho que assim, a inovação ela é essencial. Eu preciso estar constantemente olhando como eu vou entregar soluções para os nossos clientes. Acho que esse é um ponto. E pensando, quando a gente fala de inovação dentro dos negócios e dentro das empresas de maneira geral, normalmente a gente pensa e atrela a inovação à tecnologia, E por vezes, não necessariamente uma inovação, ela está relacionada a isso. Queria que tu comentasse um pouquinho o que é esse papel da inovação. Ele pode ser também simplificar algumas coisas dentro de uma empresa, dentro de alguns processos? Eu acho que sim, eu acho que a pergunta é ótima, assim, a gente tem muito aquela ideia, assim, de que inovação é tecnologia,
Eu estou aqui hoje falando de inovação, mas não necessariamente precisaria ser o Télcio, né? Poderia ser qualquer Sim. pessoa, enfim, na organização. Mas acho que no final das contas, assim, a tecnologia em si ela é um meio, né, para resolver alguma coisa. Então, assim, eu acho que inovação, no fundo, ela pode ser uma melhoria de algum processo, né? Ela pode ser alguma coisa mais disruptiva, inclusive, mas vai usar a tecnologia como meio. Pode usar, na verdade, né? Não necessariamente tem que usar. Então, assim, eu acho que existem várias formas de inovar dentro de uma empresa, né? O mais importante, no final das contas, é que a gente sempre tem um foco no cliente e como diz, né, eu falei antes essa frase, e essa frase não é minha, mas o Yuri Levine, que é o fundador do Waze, ele fala muito em se apaixonar pelo problema. No momento que tu te apaixona pelos problemas que tu tem à tua frente, ali começam a surgir inovações, né? E esses problemas são diversos, são problemas de processo, são problemas, enfim, que o cliente tem para fazer algum tipo de venda, né, para reduzir o churn dele. Então, no momento que tu te apaixona por aquilo, tu vai a fundo, com uma curiosidade genuína para resolver, aí começam a surgir coisas, enfim, soluções que são, no fundo, inovações de diferentes tipos. Algumas muito simples, algumas são disruptivas, né? Mas acho que esse é o cerne, sabe? Assim, curiosidade para se apaixonar pelo problema e buscar soluções para eles, né? E isso se aplica a qualquer tipo de negócio, a qualquer área, qualquer pessoa também, né? Por isso que acho que tu traz um tema bastante relevante, que é não focar na solução, não se apaixonar pela solução, se apaixonar pelo problema. Se apaixonar pelo problema. Porque a partir disso, o que eu imagino, né? Que é sempre se fazer aquele questionamento. Por que não fazer isso? Acho que muitas vezes a gente se faz essas provocações no nosso dia a dia, né? E, enfim, a gente sabe que para inovar num negócio, para inovar num mercado, muitas vezes a gente confunde com uma ideia genial, ou com um grande investimento, ou precisa ter um orçamento muito esticado, e não necessariamente, né? Por vezes tu pode inovar, como tu mesmo disse, em coisas simples, e se fazendo essa pergunta, por que não fazer isso, né? E olhando para o mercado de forma geral, e se a gente pudesse aqui pegar alguns exemplos de empresas que inovaram em coisas que já existiam, por exemplo, o próprio Uber, né? Que inovou, já existiam os táxis, já existiam meios de transporte que tinham a mesma lógica, mas a Uber, quando pensou nesse modelo, pensou, por que não facilitar a chamada, por que não facilitar o pagamento, por que não tornar essa jornada mais fluida? Tu acredita, Télcio, assim, pela tua experiência, enfim, e toda essa jornada que tu tem, aí olhando, né, talvez a área de tecnologia se confunda com a inovação, porque as grandes inovações, muitas vezes precisa-se de novas tecnologias e de novas formas de fazer, né? Tu acredita que para pensar em algo novo, totalmente diferente, precisa ser uma pessoa muito genial ou precisa ser uma pessoa mais questionadora? Eu acho que tem que ser uma pessoa mais questionadora, no fundo, né? Até hoje, enfim, se deslocando aqui para o Tecnopuc, né, para a gente falar um pouquinho sobre inovação, eu vim pensando, né, sobre atributos que fazem com que uma empresa, enfim, seja inovadora, né? E um atributo em especial veio várias vezes na minha cabeça, que é curiosidade, conectada com pessoas, né? Eu acho e acredito muito que a cultura de inovação, ela está, enfim, totalmente atrelada às pessoas da empresa, né? As pessoas que no fundo vão trazer inovação. E acho que um atributo essencial que move isso é a curiosidade. Então, se tu tem na tua empresa pessoas que são extremamente curiosas, pessoas que, de novo, né, se apaixonam pelo problema, que vão a fundo naquilo, tentam entender, conversam com clientes e a partir dali são incomodadas, de certa forma, com o status quo, né? Eu acho que ali começa, né, ali está uma semente para a inovação nas empresas. Por isso que a gente fala que cultura é um negócio extremamente importante, né? Cultura das empresas, porque eu acho que ter essas pessoas com esses atributos, né, fomentar isso nas pessoas da empresa, sem dúvida, é o que vai fazer com que essa empresa gere uma transformação no ambiente que vai propiciar a inovação. E olhando para esse mundo louco que a gente está vivendo hoje, né? Enfim, todos os dias nasce uma nova ideia, todos os dias nasce uma nova forma, uma nova tecnologia, por exemplo, a própria inteligência artificial,
que vem chegando com tudo, trazendo e disruptando muitos negócios, né? E, enfim, em alguns momentos geram até algumas crises, algumas empresas muitas vezes nem conseguem lidar com essa velocidade, com essa mudança toda que está acontecendo. Pela tua experiência, assim, tu acredita que uma situação de crise, ela favorece e ajuda um processo de inovação ou não? Ela vem mais para atrapalhar? Eu acho que ajuda, e a história nos mostra isso, né, Mara? Assim, quando a gente olhar a perspectiva, por exemplo, né, Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foram momentos de grandes crises, né, no mundo em que várias inovações surgiram, né? Então, talvez um exemplo mais recente é a própria questão do Covid, né? Quanta inovação surgiu nesse processo, né? Nesses anos aí em que a gente teve em pandemia. Então, acho que, de certa forma, o ser humano ele é até mais criativo em momentos de crise. Ele tem que achar soluções para sair daquilo, né? Para virar o jogo. Então, acho que nesse momento a inovação começa a ser instigada. Ela é muito instigada nesse período de crise. Então, eu acredito que sim. E a gente, nesses momentos, também tem que pensar em soluções que muitas vezes são simples, né? São soluções que têm que ser criadas no momento em que não se tem investimento, né? Muitas vezes não tem investimento para fazer aquilo. E em momentos como esse a gente tem que conectar várias mentes, né? Enfim, e os grupos se unem muitas vezes também nesses momentos para buscar soluções. Então, acho que sim. São momentos de crise, na maioria das vezes, que geram grandes soluções ou revoluções em termos de inovação. E para fazer isso acontecer dentro das empresas, precisa se estruturar uma cultura de inovação, né? Uma cultura que fomente a inovação, que de alguma forma favoreça esse ambiente para que as pessoas possam ser mais criativas, para que as pessoas consigam contribuir com ideias, com sugestões e tudo mais. Hoje, atuando como diretor de tecnologia e sendo também responsável por um pilar importante hoje da MK, que é a área de inovação. O que tu vem fazendo assim, de ações que estimulem essa cultura e esse comportamento de inovação entre os colaboradores e não somente na área de tecnologia? Legal. Eu acho que existem várias formas, né, assim, de fomentar uma cultura de inovação na empresa, né? Acho que começa, de novo, né, não um processo, mas enfim, com vamos dizer, o fomento às pessoas a buscarem conhecimento, né? Acho que o ambiente, ele, no fundo, o ambiente fomenta o conhecimento, provoca as pessoas e a partir de então as pessoas vão, né, buscar conhecimento e vão buscar a resolução de problemas a partir desse fomento, né? Acredito muito nisso, né? Eu acho que um outro aspecto importante, nada adianta a gente fomentar se a gente também não criar alguns processos para que a inovação se desenvolva, né? Então, assim, acho que é um conjunto de coisas. Por exemplo, de nada adianta eu criar lá um portal de sugestão de ideias se no final das contas as ideias entram lá e não saem, não viram um produto a partir daquilo, não viram algum tipo de solução, algum tipo de automação. Então, acho que tem um conjunto de coisas, né? Assim, o que a gente vem fazendo muito, eu acho que na própria MK, né? A gente vem fomentando muito a inovação, né? A gente vem fomentando e desafiando as pessoas a buscarem conhecimento, né? Acho que um exemplo muito prático disso foi o nosso último hackathon, que não foi um hackathon de um dia, né? No fundo foi um processo de vários dias. E nesse processo a gente focou muito em desafiar as pessoas para que elas buscassem conhecimento em relação, por exemplo, inteligência artificial generativa, né? Esse processo, ele por si só começou a gerar alguns movimentos dentro da empresa, né? Que foi o quê? As pessoas começaram a entender um pouco mais da tecnologia, começaram a entender um pouco mais como aquilo se aplicava no dia a dia delas, né? E como automatizar alguma coisa no dia a dia delas. Então, acho que assim, houve um fomento, né? Acho que houve um desafio ali para as pessoas e a partir de então elas estão agora gerando soluções, vão gerar inovações. Inovações de todos os tamanhos, algumas pequenas, algumas talvez grandes, né? Talvez as pequenas estão mais relacionadas ali como melhorar a rotina deles, né? Então, acho que esse é um exemplo, né? Acho que um próximo passo é a gente estruturar um pouco melhor esse processo, né? Então, por exemplo, a gente tem lá um Demo Day, né? A gente faz uma vez por mês lá, um momento em que as pessoas, qualquer pessoa da empresa, ela apresente algo que ela entenda que vai resolver um problema de algum cliente ou um problema interno de algum processo, alguma coisa assim. Não necessariamente tem que ter tecnologia, pode ser qualquer coisa, né? Então, com esse processo simples, de certa forma, a gente fomenta a inovação. Mas eu acho que a gente precisa dar mais passos em relação a processos para conseguir, de certa forma, acelerar
acelerar esse processo de inovação para que ele chegue mais rápido ainda, inclusive nos nossos clientes. Eu acho que esse é o nosso desafio do momento, né? Colocar para rodar essas ações todas, né? Como é que eu pego, por exemplo, uma ideia que surgiu num Demo Day, como é que eu pego uma ideia que surgiu no Hackathon e como é que eu encaixo ela, né, num processo de virar produto, ou virar solução, ou virar uma funcionalidade, de uma forma rápida, né? Então, a gente tem muitas vezes na nossa cabeça que tem que entrar no produto oficial, por exemplo, para daí chegar no cliente essa inovação. Mas quando necessariamente não precisa. Daqui a pouco a gente consegue criar um MVP, né, um produto mínimo viável, a partir de uma ideia, e já colocar lá no cliente e rodar aquilo de uma forma ainda meio experimental. Porque, no fundo, o que a gente quer com isso, né? A gente quer ver se aquela inovação, efetivamente, ela vai gerar valor, né? Então, eu tenho que colocar rápido na rua, tenho que colocar rápido nas mãos do cliente para começar a pegar feedback. E já começar a fazer os ajustes para que depois, com base nesse aprendizado inteiro, eu consiga efetivamente transformar aquele produto ou não. Porque não necessariamente o sucesso é ter um produto rodando no cliente. Muitas vezes o sucesso é o aprendizado, ou ambos, né? O produto e o aprendizado. A gente tem que aprender muito nessa jornada. Eu acho que a gente está, inclusive, num momento de muito aprendizado. Né? A gente estava falando de, por exemplo, IA generativa. A gente está num momento em que já tem soluções, mas, ao mesmo tempo, a gente está aprendendo muita coisa com isso, porque é tudo muito novo para a gente. E eu acho que isso é parte também da inovação, sabe? Esse aprendizado. E pegando o gancho do que tu falou, isso tem tudo a ver com a cultura, né? Total. Porque como que tu cria um ambiente para inovar se tu também não está aberto a passar pelo processo, a passar pelos erros que isso vai gerar, né? E se fala muito de um cálculo, né? Que a cada 10 iniciativas, 9 provavelmente darão muito errado por conta de inovação ser um processo totalmente novo, que a gente ainda não sabe. E tudo que a gente ainda não sabe, a gente vai precisar aprender, né? E é isso que gera a cultura, né? Esse espaço que a gente comentou antes, né? Como criar essa cultura de inovação dentro de casa. Eu acredito que seja muito isso, né? Seja muito o empreendedor dar espaço também para os seus colaboradores inovarem e errarem, e faz parte, lógico, erra com 300, não erra com 300 mil, né? Erra com 300 reais. Exato. Vamos errar pequeno, justamente para poder ter essa margem de crescimento, mas é muito importante ter essa mentalidade também, essa mentalidade mais flexível, né? Porque no dia a dia a gente lida com orçamentos, o nosso orçamento ele é apertado, muitas vezes a gente precisa balancear os recursos, mas tem como tu colocar em prática essa cultura, dando liberdade também para as pessoas errarem e aprenderem no processo. Né? Eu acho que eu vejo às vezes as pessoas falando muito assim, inovação, na perspectiva de criar uma área, e tem investimento, e a gente tem que cuidar para isso não virar uma muleta, né? No fundo, porque tem como inovar. Enfim, existem N oportunidades no dia a dia sem investimento. Exato. Né? Porque é o que a gente estava falando, tem um processo ali que daqui a pouco tu muda alguma coisa naquele processo, ele vai fazer com que o teu cliente, teu prospect, por exemplo, fique mais perto de ti e isso te gere mais leads. Já é uma mudança, já é um tipo de inovação. Né? A gente tem muito na nossa cabeça, muitas vezes, que a inovação tem que ser um negócio mega disruptivo, não necessariamente. Eu acho que a inovação ela tem que entregar valor para o cliente. Né? O valor, esse cliente pode ser um cliente externo, pode ser um cliente interno, um processo interno. E tem como fazer isso sem orçamento, sabe? Eu acho que isso é bem importante. E olhando pela lógica da inovação, ela também entra na simplificação, né? Simplificar também é uma forma de inovar. Né? Então, tu olhar para o teu processo inteiro e tu ir cortando partes desse processo que daqui a pouco tu entende que pode se tornar uma etapa só, ou que tu pode automatizar de alguma forma, tu está trazendo uma inovação. Isso é inovar com menos recursos ainda, talvez até reduzindo um custo que tu tenha, provavelmente ali com pessoas nesse processo, e deixando esse fluxo enxuto que garante, como tu mesmo disse, né? Inovação é o que vai garantir uma experiência diferente para o cliente lá na ponta. Isso é o objetivo de inovar, porque senão vai inovar para quê, né? Qual que é o objetivo no final do dia de inovar? É trazer um valor para o cliente interno ou externo. No final do dia é isso, senão a inovação ela vai acontecer para qual objetivo final, né? Exatamente. Tu falou, agora me lembrei de um comentário uma vez que um ex-diretor meu fez e aquilo ficou na minha cabeça, assim, né? E ele numa reunião, enfim, de liderança, ele disse assim: tudo que é muito complexo não funciona.
né? Exato. E aquilo me fez refletir, e ele, assim, ele tem razão, né? Porque às vezes a complexidade é tão grande que o que envolve comunicação de diferentes partes, aí começam outros problemas, né? Não é um negócio simples para ser usado. Então a gente tem que estar constantemente pensando assim, como é que a gente simplifica para gerar resultado, né? Que no final das contas é um valor nosso, né? Sim. Simplificar para gerar resultado não é ser simplista, né? Eu acho que quando a gente olha na perspectiva de inovação, de cadeia de valor, também tem muita oportunidade nesse sentido. Sem orçamento necessariamente, sem ter que fazer grandes investimentos, olhar para os nossos processos e ver, opa, peraí, isso aqui está gerando uma barreira, né, para o nosso cliente, está gerando uma energia, ele tem que gastar uma energia desnecessária para ver o valor para chegar para ele. Então acho que a gente tem que constantemente estar olhando para isso também, né? Bem importante. E esse ponto que tu comentou, ele faz muito sentido, porque é aquilo, né, que normalmente a gente também escuta. Se tu não consegue explicar algo complexo de uma forma simples, talvez tu nem entenda aquilo que tu está querendo explicar, né? Então tu precisa tornar simples algo que por vezes é complexo, né? Acho que essa é a inteligência dos grandes negócios e das pessoas que conseguem de fato trazer uma inovação, né? Isso é muito bacana. E voltando também para aquela questão que a gente falou cultural, que eu acho importante a gente não deixar passar, falar um pouquinho sobre isso também, que é a importância das pessoas contribuírem para o negócio como um todo, né? Acho que isso é um espaço que todo empreendedor precisa fazer, precisa colocar as pessoas no centro. Tem muitas ideias que quem está lá na ponta com o cliente consegue contribuir para o negócio, que às vezes quem está numa alta liderança não consegue enxergar. Quem tem, por vezes, a melhor solução é quem está lá onde o jogo acontece, onde o game acontece, que normalmente é quem está ali em contato com o cliente. E também, quando alguém consegue contribuir, trazer uma inovação, trazer um projeto, e esse projeto é aplicado e de alguma forma vira um produto, de alguma forma vira um projeto dentro da empresa, é uma das grandes formas de reconhecimento, né? Acredito, assim, que... Enfim, acho que tu pode falar algum case da tua trajetória, enfim, de maneira geral, onde isso aconteceu e o quanto que isso trouxe de benefícios, assim, para a empresa de forma geral, né? Seja para o colaborador ou para a organização. Eu acho que esse ponto que tu trouxe é bem importante, assim, né, Mara? Que eu vejo muito assim, né? Olhando diferentes passagens, diferentes empresas, né? E olhando diferentes formas de estruturar, por exemplo, uma área de inovação, né? Então, como eu estava falando, muito comum, né? Às vezes as empresas querem criar uma área de inovação, né? Mas assim, o escopo meio, né, assim, muitas vezes indefinido, né? O que essa área vai fazer? Essa área vai puxar processo, o que ela vai fazer no final das contas, né? Eu realmente acredito que a inovação ela tem que estar na ponta, né? E o que é o na ponta? Olhando diferentes perspectivas. Primeira perspectiva, que é a perspectiva do cliente, né? A pessoa que está interagindo com o cliente no dia a dia, ela tem muita informação, né? Se ela é uma pessoa curiosa, ela vai fazer um caminhão de perguntas, ela vai começar a entender o problema e no fim, né, ela vai vir com várias ideias para a resolução daquele problema. Se a gente cria um caminho muito longo, que é uma área de inovação, né, enfim, ou uma área, por exemplo, né, na área de desenvolvimento de software, né, uma área que vai ser a área que vai desenvolver tudo que vem das pontas, a gente começa daqui a pouco a botar muita carga numa área só, né? Quando for olhar no fundo, a gente tem diferentes áreas que podem estar contribuindo para aquilo. Sem falar no que a gente vai perder nesse meio do caminho em relação à comunicação, né? Então, acho que é extremamente importante tentar deixar o máximo possível do desenvolvimento das inovações, enfim, as soluções na ponta, perto do cliente, né? Por isso que a gente fala muito em, às vezes, mandar algumas pessoas para interagir com o cliente, ficar lá dentro do ambiente do cliente, para sentir, né, o que está rolando ali, entender dos processos, porque no final das contas aquilo ali é muito rico. É ali que a gente tem que estar, né? E tem essa outra perspectiva que tu falou, né? Eu acho que no momento em que uma pessoa, ela entende um problema, ela entende como resolver, ela participa da construção de uma solução, isso gera muito engajamento nas pessoas, né? As pessoas verem o resultado do seu trabalho, né? Porque uma das reclamações mais comuns que a gente vê nas empresas é, eu não tenho espaço para colocar as minhas ideias em prática, né? Claro, tem um caminhão de coisas aqui, né? E muitas vezes realmente não dá para colocar alguma ideia em prática. Por quê? Porque tem um roadmap que tem que ser entregue, tem alguma coisa desse tipo, tem um processo. Às vezes as empresas têm questões que envolvem compliance e por aí vai, né? Mas acho que assim,
a gente tem que estar constantemente nos perguntando o que a gente pode fazer para que as pessoas que estão na ponta gerem as soluções, né? Ou apliquem de alguma forma aquela solução no cliente, que seja de uma forma meio provisória, obviamente com cuidado, né? Para que no final das contas a gente entenda que aquilo lá deu certo ou não, traga esse aprendizado para dentro do time, né? E aí, por fim, transforme-se em algum produto, alguma coisa desse tipo, né? Perfeito, excelente. Acho que isso define bem, né, a cultura que a gente comentou antes de inovação. Sim. Ela começa por quem está lá no dia a dia. Quem está no dia a dia. E de alguma forma, quem absorve essas ideias está totalmente aberto para recepcionar, né? Porque se esse cara também vier com uma ideia e ela não for bem recebida, provavelmente isso acaba matando o processo de inovação dentro da empresa, né? Eu lembrei, Mara, assim, para não deixar passar, se eu não me engano, foi o Google Ads, um dos produtos que gera mais receita para o Google, gerava até então, né? Agora com o advento do GPT, e tem umas coisas acontecendo, enfim, das LLMs. Mas esse produto, ele foi criado num período em que o Google tinha, né, aquela prática dos 80-20, né? Cada colaborador poderia dedicar 20% do seu tempo para projetos pessoais, obviamente conectados com o negócio do Google, né? E esse produto surgiu de uma prática assim. Então tu vê, né, como reforça esse negócio de que na ponta tá ali a inovação, né? Dali pode surgir um produto que vai virar talvez o teu carro-chefe, né? Uma solução que vai virar o teu carro-chefe. Então, instigar isso, e aí nesse caso tinha um processo, né? Então tinha um processo das pessoas dedicarem X horas para a inovação. Isso pode virar o jogo, né, efetivamente. Télcio, tu me fez lembrar de uma situação aqui, né? Como uma empresa que está passando por uma mudança cultural importante, né? Seja porque a empresa passou por uma mudança de gestão, seja porque a empresa não tinha um olhar e passou a ter esse olhar para a inovação a partir de agora. Como começar esse processo de inovação dentro de uma empresa? Legal, acho que boa pergunta, né, essa, né? Eu acho que, primeiro, né, abrir espaço para que essas pessoas consigam dedicar um tempo para a inovação. Acho que, resumindo, assim, é isso. Mas, óbvio, não é tão simples assim, né? Acho que começa com alguns questionamentos. Estamos priorizando as coisas certas, né? Porque, assim, sempre vai ter, né, Mara, aquele questionamento tipo assim, tá, eu vou deixar de fazer isso aqui que é importante, né? Para focar em inovação, que é incerto. Querendo ou não, é incerto, a gente não sabe o que virá ali, né? Então, pega, por exemplo, assim, um desenvolvedor de software, né? Ele tem o roadmap dele para entregar, né? Ao mesmo tempo, tu sabe que inovação é importante. E aí tu pensa assim, não, mas eu vou deixar ele focado no roadmap, ele tem que entregar aquilo. Mas se tu nunca pensar em mecanismos de dar um espaço para ele, conduzir algum tipo de projeto, né, que tu sabe que possa ser uma inovação, tu vai continuar só na execução. Nunca vai olhar para inovação. E eu acho que esse movimento foi um movimento, por exemplo, que a gente fez, né? A gente pegou e entendeu assim, cara, é importante o roadmap? É extremamente importante. A gente tem que executar ele. Mas peraí, eu tenho aqui algumas dezenas de pessoas que podem, de alguma forma, contribuir com a inovação. Elas não necessariamente vão desenvolver o produto inteiro, né, ou a inovação inteira, né, mas elas vão trazer ideias que vão contribuir com a inovação. Isso vai entrar para discussão, né, em termos de priorização, e daqui a pouco o que vai acontecer? Aquela inovação que surgiu de um evento, de um hackathon, né, de uma reunião de Demo Day, ela começa a fazer barulho. E tu olha assim o teu roadmap aqui. E aí, de repente, tu pensa assim, peraí, essa inovação aqui, ela faz mais sentido com o que eu tenho no roadmap. Quem sabe a gente prioriza ela e deixa o que tem no roadmap para um segundo momento. Então, acho que a gente tem que se questionar, né, em relação a isso no dia a dia. Não dá para baixar a cabeça e sair só executando. Eventualmente, a gente tem que ter um processo, né, de inovação que vai trazer à tona um monte de ideias, né? Vai trazer à tona um monte de soluções, né? E aí a gente vai repriorizar, se for necessário, reprioriza tudo, né? Sim. Mas é extremamente importante. Então, assim, acho que respondendo a tua pergunta, assim, no fundo, acho que olhar para o que está sendo priorizado, né? E tem que achar espaço para encaixar inovação no dia a dia. E, de novo, não precisa ser um negócio extremamente disruptivo, às vezes são coisas pequenas. É olhar um processo que não está legal, né? É conversar muito com o cliente para tentar entender o que está doendo, né? E a partir disso voltar para dentro de casa
rever processo e por aí vai. Eu acho que, e é meio que nem ler um livro, né, Mara? Assim, tu pode ler um livro em diferentes momentos da tua vida. Tu vai ter diferentes percepções sobre ele, né? E diferentes ideias vão surgir na tua cabeça com base naquela leitura. Então, assim, inovação não é muito diferente, né? Uma coisa que se aplica, não se aplica agora, talvez logo na frente vai se aplicar. A gente teve vários exemplos aí no mundo, né, e relativamente recentes de coisas desse tipo. Por exemplo, o Netflix quando surgiu. O Netflix surgiu como uma loja de DVDs, né, que fazia entrega de DVD, né, para as pessoas. Porque naquele momento o streaming não estava no nível que está hoje, que fez o Netflix explodir, por exemplo. Então acho que a inovação também ela tem um pouco disso, né? Às vezes a gente vai ver uma ideia naquele dia, naquele momento na empresa, talvez não faça muito sentido, por N motivos. Em outro momento, talvez faça muito. Né? O que a gente está vendo agora, a própria questão que a gente estava conversando esses dias em relação à IA generativa, né? Que fez um boom e o momento é muito propício para automatizar uma série de coisas. Né? Vai nos ajudar muito, mas até pouco tempo não era. Né? Então, eu acho que é muito disso, sabe? É abrir espaço para as coisas acontecerem, mas assim, a gente tem que ter a disciplina de achar esse espaço, abrir esse espaço e fomentar isso dentro da empresa, sabe? E não pensar que tem que ter uma área específica que vai inovar dentro da empresa. Todos na empresa são responsáveis. E aí entra de novo e falou, né? A cultura de inovação. A gente precisa fomentar essa cultura de inovação. Excelente. Muito, muito bom esses pontos, que é justamente fazer a leitura do cenário, do ambiente, para colocar uma inovação para rodar, né? E a gente vê os exemplos que tu trouxe aqui falando da Netflix. Teve algumas ações do próprio Terra, né? De lançar o streaming há muito tempo atrás. Acho que foi em 2011, o Terra já tinha uma solução, que era Terra Videoclube, se não me engano. Onde tinham ali filmes, séries no streaming e não emplacou, porque não era o momento, né? A sociedade não estava preparada ainda para aquela inovação. Às vezes a tecnologia que ela é meio, naquele momento a tecnologia não está conseguindo ser o meio, exatamente, né? Exatamente. Ou a própria tecnologia é mais cara e tudo que de novo, que encarece, que complica, não se torna algo viável no dia a dia, né? Então, o ambiente não estava adequado para aquela inovação ainda. E como tu mesmo disse, a própria IA generativa não é uma coisa nova, né? É uma coisa que já está aí há muito tempo acontecendo, mas por que ela se tornou totalmente viral nos últimos meses e aplicável a muitos negócios? Porque ela se tornou simples de usar, de implementar. E justamente queria puxar o gancho sobre inteligência artificial, né? Pela tua visão, assim, qual que é o futuro da inteligência artificial? Olha, Mara, o futuro eu não sei, né? Porque a cada mês tá essa loucura, né? De lançamento de novas versões de ChatGPT e por aí vai, assim, né? O que a gente está vendo nesse momento, assim, né? Bom, a explosão, né? A IA generativa sendo aplicada em várias coisas, né? Especialmente aí automação, mas assim, não só para isso. Desenvolvimento de software, né? A gente estava conversando, né? Assim, está sendo muito impulsionado pela IA generativa. Né? Então, assim, mudança, né? Na perspectiva de empregos, né? Então, assim, a IA generativa tomando conta de muitas tarefas que são simples, realmente tomando e vai tomar, né, o emprego de muitas pessoas. Né? Então, acho que as pessoas vão ter que se reinventar nesse sentido, né? Vão ter que buscar inovação para si próprias, né? Eu acho que esse é um ponto extremamente importante. Então, eu consigo ver, assim, coisas num curto espaço de tempo, né? E como isso vai afetar vários negócios, né? Mas assim, no médio e longo prazo, Mara, ainda é difícil de dizer. Sabe? E está mudando muito a forma das pessoas lidarem com o próprio trabalho no dia a dia, né? E qual tem sido o nosso desafio como gestores também? Conseguir identificar isso, porque hoje a inteligência artificial ela ajuda a executar muitos trabalhos que antes eram feitos de forma manual. Mas a inteligência ela ainda precisa ser humana, né? O ser humano ele ainda precisa fazer um bom prompt, né? Trazer uma boa ideia para que ela execute uma boa ideia do outro lado, porque senão, além das alucinações todas que a IA generativa ainda tem,
ela também está tirando uma parte do pensamento das pessoas também, né? Que isso é uma preocupação, né, Télcio? Que é como a gente vai diferenciar uma apresentação que é feita por IA de uma apresentação que é feita pelo ser humano. E já existem várias pesquisas falando um pouco sobre isso também, que são as pessoas usarem inteligência artificial para pensar por elas. Então, assim, eu tenho aqui um problema para resolver, eu vou jogar para a inteligência artificial, ela vai pensar para mim e a partir disso eu monto um plano. Isso, olhando numa perspectiva de negócio, é um risco para os negócios também, né? Acho que a gente poderia falar um pouquinho sobre isso. E como garantir na prática uma certa criticidade ainda das pessoas e uma certa análise sobre o trabalho que é feito por inteligência artificial. Eu acho que não dá para confiar cegamente, né, em coisas que envolvem, por exemplo, usar a inteligência artificial para montar um plano estratégico do negócio. Sim. Né? Eu acho que isso é um negócio que tem que ser feito a várias mãos, né? E eu acho que tem que estar muito perto do cliente, tem que estar muito perto do mercado, tem que fazer conversas com diferentes pessoas, né? Então, assim, e cada negócio tem sua particularidade, entende? Então, eu acho que tem que usar com cautela. Com uma certa cautela, com né? certa cautela, né? E, de novo, né? Tem que fazer as perguntas certas também, né? E para fazer as perguntas certas, eu acredito muito que tu também precisa estar perto dos clientes para tentar entender o cenário de uma forma um pouco mais holística, né? Então, acho que, assim, é um desafio, né? Até recentemente eu vi que o MIT liberou um estudo, né? Muito voltado para essa conclusão de que a IA generativa está fazendo a gente pensar menos, né? E tal. Mas até achei muito superficial no fundo do estudo, né? Porque não foi muito a fundo, não mostrou quais são as implicações disso para o futuro. Porque eu acho que também, no fundo, ninguém sabe. É tudo muito novo, sabe? Se fazer um estudo vai requerer anos muito latente, exatamente. Né? Mas eu acho que é muito assim, use com moderação, né? Assim, tem coisas que assim, a gente já tem como conclusão que funcionam bem e aquilo ali a gente tem que adotar e adotar muito. Por exemplo, assim, vários tipos de automações com IA generativa. Funciona super bem, vai, né, implementa isso em produto, enfim, em pequenos negócios, no dia a dia. Tem coisas que são um pouco mais complexas, né? Montar um plano estratégico de negócio, então isso exige um pouco mais de cuidado. E as transformações, né? A gente estava falando de transformação que a IA generativa está trazendo para a gente, para o mercado dia a dia, né? Eu não me lembro agora qual foi a consultoria, mas esses dias, né, mais uma notícia de que uma grande consultoria demitiu uma série de colaboradores, né? Consultoria que faz muita análise de mercado, esse tipo de coisa, porque está utilizando a IA generativa para fazer essas análises. E aí, para a gente, por exemplo, voltando agora para a parte de tecnologia software, né, em especial, a gente está, e várias empresas estão fazendo esse movimento, né? A gente está vendo que a IA generativa está substituindo muitas vezes o programador, o desenvolvedor de software júnior, né? E aí começa aquele negócio, né? Do tipo assim, tá, mas se está substituindo, quem vai ser o sênior no futuro? Vai ser IA também ou não vai ser? Então acho que a gente não tem resposta ainda para isso, né? A visão de médio e longo prazo ainda eu acho que ela é positiva, mas ainda é nebulosa de certa forma, sabe? O que vai se transformar? Ela tende só a avançar, né? Mas eu acredito muito, assim, até pelos próprios avanços que a gente vem, ou a gente vivenciando mesmo no nosso cenário e também a partir de feedbacks de outros negócios. Sim. Que é a inteligência artificial, ela vai muito bem na implementação, né? Na implementação ela brilha, assim, que é a execução de alguma coisa. Então, seja o desenvolvimento de software, seja um processo que acontece mecanicamente, tu consegue automatizar um processo e tu consegue automatizar uma ideia. Só que alguém tem que pensar naquela ideia, né? Acho que o grande ponto que ainda o ser humano vai se diferenciar é justamente na capacidade de pensar. Como é que tu conecta todas essas coisas? Como é que tu conecta os pontos? Eu tenho um problema lá, eu tenho isso aqui, tem a generativa aqui, eu tenho que desenvolver um código, sabe? Conectar essas coisas. Isso assim, eu acho que, olhando, né, a própria questão do profissional, como é que ele vai se moldar. Sim. Né, o desenvolvedor, assim, né, de software em específico, que é uma coisa que está no meu dia a dia ali, né? Eu vejo que o desenvolvedor, ele não vai mais ser só desenvolvedor.
ele vai ter que ter mais competências, desenvolver novas competências, porque ele vai ser um solucionador. Exatamente. Ele não vai mais só desenvolver software, ele eventualmente vai colocar o software para rodar na nuvem, eventualmente ele vai falar com o cliente para entender um pouco mais. Então, assim, ele vai ter que se moldar e vai ter que se adaptar a um novo cenário que a gente tem, porque só codificar a IA tá fazendo, né? E tá fazendo muito bem. Ele tem que entender como é que ele usa a IA a favor dele. Né? Muitas vezes vai ser para ganhar produtividade, para ele entregar mais coisas, né? Para ele ajudar um negócio a entregar as coisas mais rápido e gerar um impacto positivo para aquele negócio. Né? Ele vai ter que... Muitos negócios não têm equipes grandes, não tem uma estrutura muito grande de desenvolvimento de software, por exemplo. Né? Aquele desenvolvedor não vai poder ser só desenvolvedor daquele negócio. Né? Ele vai entrar lá, ele vai ser o cara da infraestrutura também, ele vai ajudar com a infraestrutura, com desenvolvimento de software, vai botar a solução para rodar, ele vai conversar com os clientes. Então, eu acho que a gente está num momento de inflexão para um monte de coisas, né? E carreiras, sem dúvida, vão mudar muito nessa nova perspectiva de IA, né? Em especial agora a generativa. E o desenvolvimento de novas competências, né? Que Sim. é trabalhar muito bem com inteligência artificial, porque hoje não tem mais como um desenvolvedor, ou não só desenvolvedor, né? Acho que todo profissional, de alguma forma, precisa saber trabalhar bem com inteligência artificial, porque ela vai conseguir te ajudar a ganhar mais produtividade, tu vai fazer o mesmo, tu vai fazer o dobro do trabalho, talvez em menos tempo. Então, inteligência artificial é quase que um pré-requisito, né, para todas já é um pré-requisito, né, para todas as funções. Tu precisa dominar muito bem ela, mas ainda ela é só mais um apoio, um suporte, e não necessariamente ela substitui ainda o pensamento humano. De novo, eu acho que vai depender de algumas áreas. Às vezes, numa área um pouco mais técnica, alguma coisa assim vai, mas assim, quando exige criatividade, conectar de novo o que a gente falou, né? Sim. Conectar as pontas, né? Aí eu acho que o humano vai fazer muito bem, ele tem um contexto diferente, né? Assim, ele entende um pouco mais, assim, dos desafios do negócio em que ele está inserido, né? Então acho que é uma mudança bem grande, assim, né? E a gente volta, né, o que a gente estava falando no começo do podcast, né? Que é o quê? Curiosidade, né? Eu acho que as pessoas precisam, né, constantemente serem curiosas em relação ao que está ao redor delas. Seja para aprender a generativa, enfim, mas para entender que estão passando por uma transformação na carreira e precisam entender o que elas precisam fazer para continuar, né, diferenciadas nesse momento, né? Nesses 27 anos de experiência, né, eu lembrei do desenvolvedor lá de, sei lá, 2001, né? No desenvolvedor de 2001, 2002, ele era a pessoa que, ele era analista de negócio, né? Ele entendia com o cliente o que precisava ser desenvolvido, ele desenvolvia o que tinha que ser desenvolvido, ele testava o que tinha que ser testado, ele colocava em produção o que tinha que ser colocado em produção, ele fazia um papel muitas vezes de DBA, né, de especialista de banco, porque era ele que modelava o banco de dados para aquela aplicação. E aí, com o tempo, né, isso foi, de certa forma, se segmentando, né? Ele virou um desenvolvedor front, faz só front, o que faz só back, tem a pessoa que faz só banco, né? E aí a gente volta agora para um momento em que é importante conhecer tudo isso, porque o desenvolvedor muitas vezes só front, grande parte do trabalho dele está sendo substituído por inteligência artificial, né? E hoje muitas plataformas, inclusive, fazem tudo isso, né? Então, acho que assim, é um momento chave de reflexão para o futuro, né? Muita inovação, mas para o futuro, enfim, das pessoas. E a inteligência artificial está sendo a estrela aí de muitas ações inovadoras dessa era que nós estamos vivendo, né? E acho que, de forma geral, a gente precisa surfar essa onda também, né? Surfar essa onda, entender quais são as melhores boas práticas que as empresas já estão fazendo, ou talvez ser até pioneiras em algumas práticas que a gente pode ser o grande case, né? Eu acho que a inteligência artificial, ela democratizou a inteligência artificial. Né? Ela democratizou, porque, vamos lá, 3 anos atrás, talvez, a gente já ouvia falar, já tinha inteligência artificial, já tinha, né, de certa forma, bem difundida no mercado, né, talvez mais na linha de machine learning, né, e inteligência artificial preditiva, mas sempre foi um negócio que exigiu muito conhecimento, né, e ficava na mão específico, né? E na mão de poucas pessoas. Quando a gente começou a popularizar a IA generativa, né, uma outra linha então de inteligência artificial, o negócio democratizou. Hoje
né, a padaria já, de alguma forma, está usando, né? Às vezes as coisas mais simples, que é perguntar mesmo, né, como eu faço para vender mais, né, pão aqui na minha padaria, né? Ou até algumas coisas um pouco mais avançadas, que é o caso, né, da MK no desenvolvimento de software, né? Então, acho que é impressionante, assim, como isso veio para democratizar e para trazer benefícios para uma grande massa, assim, de empresas, né? Acho que esse é o ponto. Mas, de novo, tem empresas em diferentes estágios, né? Assim, por isso que eu acho que ainda tem muito espaço para aplicação em todos os tipos de negócio, em especial nos negócios pequenos, sabe? Tem muito espaço. E com poucos recursos e com também, poucos né? recursos. Não tem nada, não é uma tecnologia cara nesse momento, né? Para quem Sim. deseja utilizar. E, de maneira geral, começar. Sim. Acho que tem que começar de alguma forma e, como a gente falou no início, aprender no processo, aprender conforme for, né, experienciando essas novidades e mudando o que for dando errado. Perfeito, indo aqui para os finalmente agora do nosso podcast, a gente teria mais umas 2, 3 horas aqui para falar, né? A gente tem bastante assunto, mas eu queria, Théus, que agora tu deixasse uma mensagem assim para os nossos ouvintes, os empreendedores e profissionais que desejam, ou o profissional que deseja entrar, seja numa área de tecnologia ou até investir mais na sua carreira sobre a parte de inovação, e como um empresário também lá na ponta consegue começar com poucos recursos aplicando ações de inovação ou de tecnologia dentro do seu negócio. Se pudesse deixar uma mensagem final aqui para os nossos ouvintes. Eu acho que o empresário pode, inclusive, perguntar para o ChatGPT como é que ele faz para inovar, né? Uma boa, né? Mas eu acho que é isso, assim, Mara. Eu acho que é extremamente importante que empresários, né, achem um espaço para inovação, né, no dia a dia, que pensem mais sobre isso, né? Eu acho que participar de grupos, né, e comunidades que têm, de certa forma, muito foco em inovação, o próprio exemplo onde a gente está hoje, né, no Tecnopuc, estar num ambiente que fomenta a inovação nos instiga, né, faz a gente dar uma respirada assim, quando a gente sai daqui, né, opa, amanhã eu vou começar a fazer alguma coisa relacionada com inovação. Então acho que até isso, né, assim, se aproximar de comunidades, né, entender o que está acontecendo no dia a dia em termos de inovação, né, entender mais a fundo os problemas que tem para resolver, né, mas abrir um espaço para isso, sabe, na agenda, né, de uma forma sistemática. Isso tem que ser feito, né. Eu acho que e a generativa é um meio, de novo, né, para a gente inovar, nos ajuda muito, mas eu acho que a gente tem que dar alguns passos para trás e, primeiro, né, estruturar uma agenda para dar foco nisso, né. Eu acho que na perspectiva de quem está estudando, né, enfim, quer se aprofundar em inovação, acho que, enfim, diferentes áreas, diferentes segmentos, eu diria assim, não se preocupar necessariamente com a inovação. Eu acho que entender a fundo, ter curiosidade, né, e entender a fundo quais são os problemas que estão no teu entorno, né? A partir dali, entenda, se apaixone pelo problema. A partir dali, vá a fundo, converse com o cliente, converse com mais clientes, entenda o que tem ali para ser resolvido. E eu acho que a partir disso, é usar os meios que se tem disponíveis para inovar, seja a tecnologia, seja a melhoria de processo e assim por diante, sabe? Eu acho que não existe óbvio, né? Se tu for estudar inovação, talvez a disciplina, tu vai achar muito conteúdo em relação, às vezes, até como processos, né? Assim, formas de estruturar inovação nas empresas. Então, acho que isso é importante, né? Mas muitas vezes, quando a gente pega um negócio que é pequeno ou até médio, não tem uma área de inovação, né? Enfim, muitas vezes é ir a fundo lá e conversar com o cliente, tentar entender o que tu faz com aquilo ali, como é que tu soluciona aquilo ali, e dali vai virar uma inovação. Eu acho que no fundo é isso. Muito bom. Télcio, muito obrigada. Obrigado, Mara. Muito obrigada pelos insights, né? Tenho certeza que o pessoal aí que nos assistiu vai conseguir colocar em prática muita coisa do que foi dito aqui. E esse foi mais um dos nossos episódios aqui do MKCast, essa temporada que está falando muito sobre os assuntos que fazem sentido na sua carreira e no seu negócio. Muito obrigada. Obrigado.